Tô bem. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está Boa escutando tarde. ou ouvindo isso. Para a gente, boa tarde, né? Nessa tarde de domingo, ensolarada, que já choveu, né? Mas sei lá quando essas pessoas vão escutar, Sim, né? Então, prazer, sou o sim. Francisco Pontual. Para quem está me ouvindo e não me conhece, a gente está com o nosso podcast aí, já com quase 50 episódios, e hoje a gente trouxe uma queridíssima que conheci dentro da faculdade, né? Tenho várias curiosidades. Ela, por ser essa profissional, ela já está gravando na rua, porque ela é da rua. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. Estamos com Thaís Bonfim Clemente. Bem-vinda, tá? Começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Olá, pessoal. Tudo bom? Tudo Thaís, bom, minha Francisco? flor. Obrigada pelo convite. Imagina. Eu acho que o que é bacana é que a gente sempre... Esse é um espaço para a gente se conhecer, né? Então a gente chama vários outros Quiros. E, cara, Total. é muito surpreendente da gente entender as histórias de cada um, de como cada um chega nesse mundão aí da quiropraxia. E cada um tem uma especialidade, Sim. cada um tem uma forma de trabalhar. E, então, assim, é bacana para as pessoas também irem se conhecendo bastante. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: como é que você entrou nesse mundão de meu Deus? Tá, você me contou algumas coisas agora em off, aí talvez você possa dar um refresh. Sim, sim. Basicamente, eu vim da área da dança. Minha primeira faculdade foi de dança. Eu dancei, me formei aqui em São Paulo, no Municipal, fui para o Rio de Janeiro, dancei numa companhia lá, voltei para São Paulo, dancei numa companhia aqui. E teve um momento que começou a muitas portas se fecharem. E eu falei assim, eu não quero mais ficar sofrendo por tanta porta que se fecha, né? Eu quero começar a ver alguma coisa que se abra. E aí a minha mãe, na época, falou, vamos fazer uma outra faculdade. Eu falei, tá bom, né? Vamos fazer outra faculdade. Aí eu pensei, quero fazer alguma coisa que mexa com coluna, com músculo, um negócio direto. Eu quero alguma coisa assim. Aí, eu quero fazer medicina, quero fazer ortopedia. Bom, aí para eu fazer medicina, ia ter que pegar um cursinho ou então passar numa faculdade particular, e aí é muito caro, não ia rolar. Aí eu fui ver a grade de fisioterapia. Aí eu li a grade de fisioterapia, achei, nossa, não quero mexer com tudo isso, não, eu quero mais foco naquilo que eu quero. E aí veio a quiropraxia, que por um acaso eu não conhecia a faculdade, não conhecia o curso, e o meu pai, ele tinha, uma vez teve uma dor nas costas, ele foi num médico, que só depois eu vi saber que era um quiropraxista. E aí eu queria saber, eu falei pro meu pai que o médico fazia. Aí meu pai explicou que ele avaliava ele, e depois fazia uns testes, depois fazia uns estalos. E eu falei, eu quero saber o que é isso aí. Aí eu fui lá, marquei uma consulta com esse médico. Eu não lembro o nome dele agora. Eu sei que ele atendia ali na Alameda Santos. E marquei uma consulta com eles, tipo, vamos conhecer o que esse cara faz. Nem ele entendeu porque eu tava lá, né? Eu falei, eu vim aqui porque você entendeu meu pai, eu queria saber o que você fez com meu pai ficou bem. É. Simples assim. Aí ele me explicou que ele tinha feito a faculdade de quiropraxia, ele tinha feito a faculdade fora, e não sei o que lá, e aqui no Brasil tinha a Bimorumbi e tinha a Fevale e tudo mais. E aí eu falei, eu não quero fazer essa faculdade não, vamos procurar um curso técnico. Fiz o curso técnico, num lugar que eram 12, era um ano, né? 12 finais de semana, 24 aulas, e no técnico tinha de tudo. Como eu falei para você quando a gente estava conversando, tinha uma senhora dona de casa que queria fazer alguma coisa, tinha fisioterapeuta, tinha advogado, tinha gente de diversas áreas que queriam sair da área que estava, por exemplo, e vir para a área da saúde, que sei lá, eles achavam que era menos cheia, enfim. E eu fiz o curso técnico e não tinha coragem de mexer nas pessoas. Eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, realmente vou ter que ir atrás dessa faculdade, porque eu Te deu segurança? não achava seguro mexer nas pessoas só com o curso técnico em si.
Não, Mas, não tinha segurança. Por mais que, assim, eu tinha feito faculdade de dança e mas tinha é um diferente, básico de né? anatomia, cinesiologia, eu sabia, mas é diferente. É totalmente diferente. Lá você tinha um básico de coluna. Aqui é uma coluna. Aqui são as vértebras, mas você não tinha quando ajustar, quando não ajustar, não tinha nada disso, entendeu? Tipo, a única coisa que tinha Mas de o, não ajustar era a placa e pino. Tá, acabou. mas o legal é entender Tá. também que a gente, principalmente os quiros, a gente reclama muito de gente invadindo a área e tudo, mas é legal entender qual que é a linha de raciocínio das pessoas, né? De procurar um curso técnico, né? Então, é o que nem você falou, você vai encontrar Sim, dono de casa, você vai encontrar sim, gente que não está disposta a entrar numa faculdade, mas o legal é você trocar ideia, né, cara? Porque não só julgar a pessoa, vai lá justamente. conversar, falar, ó, meu, você vai entender que foi o que aconteceu com você. Sim. Foi, total. Não, eu fui, E tanto aí é você, assim, como eu tinha um pouco de noção, a minha dupla era uma fisioterapeuta. Eu falei, vou pegar uma fisioterapeuta que ela pelo menos sabe o que é uma coluna. Como é que eu vou dar minha coluna pro cara que não sabe nem de onde vem uma coluna? Eu falei, não vai ter noção. E aí até esse 1 ano eu conversei muito com ela também saiu, eu tenho contato dela até hoje, ela não usa o curso que ela fez. Ela não usa o curso que a gente fez, não usa nada, não trabalha com quiropraxia, ela continua sendo fisioterapeuta e tudo mais, mas não trabalha com essa área da quiropraxia. e show, né? Aí você, aí você foi se aventurar lá na Embi. Fui, E como foi? fui lá. Os primeiros julgamentos, né, de alguém que fez um curso técnico. Nossa, as primeiras aulas que se apresenta, nossa, quando lembro até hoje, quando eu falei do curso técnico, é porque eu comecei numa turma lá na Embi, eu tranquei e depois continuei com outra turma, né? Então, nossa, a primeira turma eu lembro, não vou citar nomes aqui, né? Mas eu lembro que o pessoal me fuzilava, assim, nossa, tipo assim, era aquele olhar assim, nossa, ela fez curso técnico, né? Aí que eu nunca neguei muito, né? Eu sempre taquei um foda-se, então Ah, não tava lógico. nem aí. Segue a vida, mas tinha o julgamento e tudo mais, né? Tanto é que eu comecei a faculdade ainda, eu tava dançando, né? Eu, eu ainda tava numa outra companhia e quando eu tranquei a faculdade, eu tranquei por conta da companhia. E aí depois eu voltei no ano seguinte que eu falei, não vou trancar mais nada não, vou terminar esse negócio. E aí eu voltei em outra turma. E aí, durante a faculdade, eu queria entender qual foi a sua sensação de, puta, eu não aprendi nada mesmo ali, ou, nossa, é outra coisa. E também queria entender qual era o seu plano na tua cabeça de Ah, futuro. é outra pegada desde o primeiro ano. Não, eu acho que assim, é uma outra pegada desde o primeiro ano, né? Porque no primeiro ano a gente tem o básico de anatomia, mas tem todas as outras aulas de entender de como o corpo funciona e tudo mais, aula de imunologia, de nutrição, de farmaco, de tudo. Então, quando você já começa a ver que, meu, não era só simplesmente pegar e empurrar a coluna dos outros e virar para um lado e para o outro, então já é outros 500, né? Então, aí quando você começa, não sei, aí você é pro segundo ano, que você vai ficar só, que você percebe, que você ficar 6 meses em cada módulo de coluna, você vê que realmente é puxado, E que o, é e o que diferente do que lá que a gente aprendia, sei lá, empurrava a coluna. vira um estralador ali, né? Sim, E hoje e na faculdade, qual que era o ixi, teu travou plano? tudo aqui. Tá me escutando? Deu Hello. uma travada. Eu tô Oi, te escutando. Você me escuta? tá me escutando? Eu tô. Tá? Você. Travou a pergunta. Tá. Não, eu queria entender qual era a tua linha de raciocínio dentro da faculdade, o que você queria fazer, né? Qual que era o teu plano? Era trabalhar dentro da dança, dentro do esporte? O que era? Sim, eu queria mexer muito com a parte de coluna e a minha visão inicialmente era trabalhar muito direto com o pessoal da dança, com o pessoal de esporte, com a dança no geral. E aí depois eu fui vendo dentro da faculdade que eu podia ampliar isso, não ficar só na dança, né? Podia ampliar para a galera de esporte no geral, podia ampliar para as pessoas, para todo mundo. E tanto é que eu achava que ia trabalhar só com o pessoal da dança, trabalho, tem uma galera da dança que eu trabalho, mas o meu pessoal maior não é da dança.
É do esporte no geral. Não é o que te rende, né? Não é. Não é, porque eu fui da área da dança, né? Então eu sei como funciona. Cara, Eu entendo muito bem como funciona. eu não fiz dança, mas eu fiz faculdade de educação física com muitas bailarinas, né? E tipo, cara, é difícil, né? Porque é um QI muito gigante também dentro dessas companhias, né? Aham, Então, pra você conseguir sim. trabalhos São poucas bons, assim. companhias. Sim, são poucas companhias aqui no Brasil que vão te pagar decentemente. Assim, se a gente for contar, deve dar umas 4 aqui no Brasil, ali lá. As outras, assim, você tem que ficar fazendo muito, como é que se fala? Projeto, né? Projeto para a prefeitura, projeto para o governo, projeto para o estado. E você tem que ficar indo projeto atrás de projeto e fora disso tem que fazer uma outra coisa. Ou você vai dar aula de dança, ou, enfim, vai fazer uma outra coisa para complementar a renda, assim, porque é puxado, não é fácil, não. E aí, você se formou um ano antes que eu acho, 1 ou 2 anos. Você se formou em que ano? Formei em junho de 2013, Tá, então porque eu foi fiz 2 anos. 4 anos e meio, né? Isso, Isso, porque quando eu entrei na faculdade eram 4 e meio. Não sei, o seu também era 4 e meio, não era? sim, Ou era 4 já? 4,5. Depois da minha foi 4, eu acho. Ah, então tá. E aí você saiu para o mercadão de trabalho. E qual foi a tua Tá hoje, aí. pensando assim, você foi trabalhar para alguém, No- você queria abrir alguma coisa, você começou já com home Fui. care, como é que foi? Nossa, meu, é uma doideira. Quando a gente pensa assim, tudo que eu já fiz, eu comecei trabalhando com a Pri Nilsson, que é uma querida, uma fofa, um amor, ó, um beijo enorme no coração dela. Eu amo essa mulher de paixão, assim, adoro ela. Ela deu uma super força para mim dentro daquilo, assim. Eu fiquei, acho que, de estágio com ela, acho que foi 1 ano e meio ou 2 anos de estágio que eu fiquei com ela. Porque eu lembro que na época que era pra gente fazer estágio, eu comecei a procurar um ano antes, porque eu falei, vai estar todo mundo procurando, vai todo mundo procurar com os mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Falei, vamos um ano antes para ver. Eu fiquei com ela um tempo lá no consultório Ligeira. e depois comecei atendendo lá. Foi ligeira, né? Falou, deixa eu me antecipar, né? Foi, Antes que pegue todas as foi. Foi, deixa eu me antecipar antes que acabem todas as minhas possibilidades, né? Aí eu fui, fiquei com ela uns 2 anos, então no começo eu trabalhei lá com ela, eu acho que eu atendia de segunda, quarta e sexta de manhã, acho que quando ela não ia, era terça e quinta de manhã, alguma coisa assim, e depois eu já ia a domicílio, né, no começo, e acho que era isso no começo, eu ia a domicílio e ficava nela, mas assim, como todo e qualquer começo, né, as pessoas vão na clínica dela procurar ela, né, elas não vão procurar outra pessoa para atender. A indicação foi para a Priscila, né? Então, no começo, era super normal, né? A gente fica meio assim de como é que eu vou, como é que eu vou me colocar nesse mundo que, querendo ou não, tem muita indicação. Se eu falar para você hoje em dia, não, pelo menos na época que me formei, já tinha Instagram, já tinha Facebook, mas eu nunca fui muito das internets, entendeu? Eu estou começando a entender esse mundo muito, não entender, né, mas começando a entender como é que eu tenho que me posicionar e fazer as coisas muito agora, né? Nunca foi um negócio Como que eu elaborar o peguei forte. business, né? Que agora a internet é Total, business. total, total. É que eu já falo, como eu falo para você, eu tenho muita preguiça disso. Eu tenho muita preguiça dessa venda das pessoas, essa venda por tudo, a tudo, que você vende uma coisa que você não é e as pessoas acreditam, porque hoje em dia a internet você abre uma gama assim que as pessoas têm acesso a tudo. Eu brinco com meus pacientes, né? Você é pós-mestrado, doutorado, livre docente em Google. Entendi, entendeu? Porque as pessoas vêm com assim, elas colocam a informação, mas nem sempre a informação que elas estão vendo é certa. Hoje uma pessoa que possa estar passando uma informação de um jeito mais legal, sabe? Então, você tem que explicar, todo um trabalho de explicar para essa pessoa sobre a informação. Você também não pode falar. Eu não falo mal da pessoa, mas eu tenho que falar que a informação não foi coerente. Então, a gente fica numa sinuca de bico, assim.
Sim, Então, até para eu poder tenho passar eu melhor tenho meus informação, avais, né? assim, com a internet em si. Mas, total, eu tenho meus avais com a internet, mas tô indo aos pouquinhos, tô indo aos pouquinhos. Então, eu comecei nisso com a Pri e ia já domicílio. Depois fui trabalhar com outros quiros, trabalhei na Clínica Axis do Dr. Eduardo Bracher, trabalhei com o Gilberto, com o Felipe Trindade, trabalhei com o pessoal, tentei abrir um espaço meu umas 2 vezes, mas teve uns problemas aí que nossa, eu tive 2 problemas, né? Nossa, Chico, eu vou ter que desligar aqui porque o pessoal começou a ligar um pancadão aqui atrás de mim, na minha frente. Eu não tô escutando. Não tá? Não, se não estiver escutando, tudo bem, porque eu tô aqui meio em choque. O cara ligou aqui o som do carro. Não tô. Ai, meu pai. E aí eu trabalhei com outros quiros, tentei abrir espaço meu até, né, umas 2 vezes, mas aí eu tive uns problemas pessoais, assim, tive a perda tive o falecimento da minha mãe, que deu um super baque para mim, e aí eu dei uma esfriada, assim, com essas coisas da clínica em si, né, mas sempre tive um sonho, né, de ter uma puta clínica, de passar aquela puta experiência pro paciente, aquele sonho big, assim, de uma clínica show de bola. Mas, como eu vi que estava um pouquinho distante, eu falei, quer saber, vamos focar nesse lance de domicílio? Então, eu comecei a atender via domicílio, e as pessoas que não eu atendo domicílio, eu atendo muito num coworking de saúde. Ó, E aí, para mim, tem feito assim, funcionado. Esse é um gancho que eu vou querer falar, mas assim, como é que é ter trabalhado com o Eduardo Bracher? De esquema, de clínica, como é que Nossa é? senhora, que pergunta ferrada para mim aqui, hein? Olha, a clínica do Dr. Eduardo é tipo assim, é um sonho. Eu sempre quis trabalhar lá. E surgiu essa oportunidade, eu fiquei 1 ano lá. A clínica dele é maravilhosa, assim, é top de todas as tops que eu já conheci, assim. Eu gostei muito do espaço dele. Ele trabalha lá ele é o fisiatra, né, geral de lá. Tem outros fisiatras que trabalham lá. Tinha uma ortopedista na época também, que eu lembro que eu tava. Tinha um ortopedista. Tinha só eu de quiro, que eu entrei no lugar do Gilberto, que se não me engano o Gilberto voltou para lá. E tinha as fisioterapeutas. E tinha um pessoal também de ter uma ou 2. Acho que tem umas 2 pessoas, um moço que dá pilates e uma moça que trabalha também com pilates e girotônica, que dá lá uma aula num outro espacinho que ele tem também. E essa mesma aí, se precisar dar aí, com os pacientes lá também, com os alunos dela, também dá um funcional, um outro treinamento. É bem legal, assim, a clínica. Assim, lá eles têm muito esse intuito, seria de trabalhar muito em conjunto, né? Do fisiatra, ele indica para quiro, indica para fisioterapia, enfim. E é legal que lá toda segunda você tem uma reunião lá com o Dr. Eduardo, né? Tem o Dr. Eduardo, uma reunião com ele, tem uma fisioterapeuta lá que coordena, né, as fisioterapeutas. Foi bem legal, assim, por um tempo, mas eu vi que não era o esquema que eu queria lá. Para mim não tava legal, assim, né? Sim. Então, talvez muito porque também quem trabalhou lá foi o Jorge, o Gilberto, né? Eles eram fisioterapeutas, primeira formação deles tinham fisioterapia. Então, por exemplo, eu entrava num lance assim, o paciente passava comigo lá com quiropraxia, mas já tinha passado, sei lá, com o Jorge ou com o Gilberto, que eram fisioterapeutas. Então, se precisava emitir um recibo, com o recibo deles, eles conseguiam, acho que, emitir para fisioterapia, por exemplo. E o paciente tinha reembolso. Comigo, eles não iam conseguir ter isso, entendeu? Era E eles, vamos supor, e lá, como eu prestava serviço, lá para a clínica do Dr. Eduardo, eles emitiam uma nota lá, mas era nota de quiropraxia, né? Ele não podia emitir uma nota de fisioterapia, sendo que eu não era fisioterapeuta, e, enfim, de outra coisa, não poderia. Enfim, super compreensível, gente. Aí é outra coisa, né? E eu lembro que alguns pacientes pesavam nisso, sabe? Mas eu também não ligava muito, não. Vou ficar chateada com isso. Mas rolava, tipo,
não era 100% dos pacientes que eram indicados para quiro, né? Como é que era essa distribuição? Não era 100% dos pacientes indicados para quiro. Porque assim, porque também acontece muita coisa assim, né? O médico indica, mas aí é o paciente que vai fazer ou não, né? Tá, Aí não entendi. tem também muito como ele pegar, né? E aí também lá ele tem um trabalho muito forte também da terapia de onda de choque. Tá. Então, na E se a verdade, pessoa, sei lá, faz lá o negócio, ficou boa, ela não vai fazer outra coisa, né? entendi. Não é algo obrigatório, né? Tipo, uma engrenagem obrigatória de, sei lá, você vai passar com o médico, você vai passar com o físico, com a quiro, com o trabalho Não. físico Eu depois. achava que justamente. Eu achava que era uma engrenagem meio que obrigatória, e aí eu vi que não era. Entendi. Aí eu falei, tá. Aí acabou que eu não tinha, assim, eu trabalhei lá um tempo, mas também eu só ia uma vez por semana, porque para mim, financeiramente não valia a pena. Mas eu queria ter essa experiência de como era um trabalho de clínica, que eu achei que era realmente um trabalho de clínica integrada, né? Tanto é que eu trabalhei primeiro numa outra clínica integrada na Pacaembu, por um tempo que era para ser um trabalho de clínica integrada, mas eu vi que esse trabalho mesmo não funcionava. Então, tive E é essas duas difícil botar na experiências e vi que prática, o né? negócio não era é difícil. Pelo que eu percebi, essas duas clínicas que eu trabalhei, é meio complicado você integrar, né? Não sei se vai faltar uma fala congruente ou se pelo fato financeiro, entendeu? Às vezes eu sinto que essa primeira clínica que eu trabalhei, por exemplo, eu sinto que a moça tinha uma proposta legal, mas para mim, como se eu fosse paciente, estivesse ouvindo aquilo, para mim não funcionaria, porque eu não acreditava naquilo que ela estava falando, porque ela mesma não fazia aquilo que ela falava. Entendeu? Ah, precisa ser congruente, né? Então, para mim não ia funcionar, para mim não funcionaria. E tanto é Entendi. que eu lembro que teve uma época que eu pontuei para ela, falei, para mim não funciona isso. Eu acho que não adianta o paciente passar com X pessoa, fazer uma consulta, enfim, ela dava um nome lá, e ela catar em tudo da clínica, entendeu? Falei, isso não é integrar. Você mandar o paciente fazer tudo não é integrar. Você tem que entender o que ele... Eu acredito, né? Que você tem que entender o que ele precisa ali naquele momento. É com quiropraxia, fisioterapia, sei lá. É com nutrição, não sei o que lá, é com aquilo. Então, eu acho que você tem que ir primeiro vendo... Entender o que aquele paciente precisa e você indo aos pouquinhos, não jogar tudo para ele. As mudanças ocorrem, são pequenas as mudanças, né? As mudanças não ocorrem de uma hora para outra, não ocorrem em grande escala. Sim. E aí, puta, a gente vai para esse home care. Porque, assim, home Sim. care, a gente sempre... É muito cansativo. É muita treta. E, querendo ou não, eu tô te falando a minha visão e você vai me desmentir ou qualquer outra coisa. Não, pode falar. Não, pode falar. Te limita numa É que deu questão uma de... travada, mas eu tô... Mas você conseguiu me entender? Eu ouvi tudo travado. Se você puder repetir. Tá. Porque, assim, trabalhar em home care é difícil, cansa, fisicamente, mentalmente, porque não é só uma questão de atender, é de dirigir, é de transporte, é de N Sim, coisas. Isso acaba sim. elevando o teu custo e principalmente diminuindo Uhum. a sua capacidade de atendimento. Então, por isso, Sim, muito sim, por isso, as sim. pessoas fogem do home care ou para trabalhar para alguém ou para centralizar todo mundo dentro do teu ambiente de trabalho, né? Como é que... E aí? E aí? Sim, sim. Olha, eu digo que vai, eu tô há 7 anos formada, vai. Eu trabalho, o meu forte agora, principalmente na pandemia, foi muito home care. E eu sempre tinha muito chamada, assim. Então, como é que é esse trampo, né? O trampo é levar maca, o trampo é levar meus utensílios, porque eu não trabalho só com ajuste, eu trabalho com liberação miofascial, né?
E eu explico para o meu paciente. Falo, olha, a quiropraxia é o ajuste, X é assim, e eu trabalho com a liberação. Porque em todo esse tempo de trabalho, eu sinto que com as pessoas que eu trabalho, as pessoas ficam melhores, eu sinto melhor, até eu fico melhor para ajustar, eu sinto que eu melhora para quando eu vou ajustar a pessoa, enfim. Então, eu deixo tudo isso bem bem explicado para o meu paciente, entendeu? Até porque, às vezes, se eu precisar indicar, eu não puder atender ele, precisar indicar para uma outra clínica, que a pessoa só ajusta ou que a pessoa não vai fazer uma liberação, ele já está ciente. E não vai falar, a pessoa não fez quiropraxia em mim. Não, ela fez quiropraxia. É Eu, por super exemplo, que utilizo importante, cara. Isso, todos os meus fofos, meus lindos, meus pacientes têm muita noção disso, entendeu? Ainda mais agora também que eu terminei uma pós de acupuntura, então eu acabo que eu vou colocando algumas coisas de acupuntura também, enfim. Mas assim, desculpa, muito louca das ideias. Eu fazia tipo um ping-pong em São Paulo, entendeu? No começo eu fazia Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. Eu falei, não, gente, vamos parar, vamos dar raciocínio, né? Vamos fazer uma linha que você consiga ir atendendo o povo. Por incrível que pareça, nesse trânsito de São Paulo eu fazia umas loucuras dessa. Enfim, e aí hoje eu consigo me colocar melhor e já fazer as pessoas, colocar as pessoas dentro da minha agenda, porque eu acho que no começo, quando você se forma, eu pelo menos eu sou muito sangue nos olhos, entendeu? Puta, eu vou, pronto, acabou, eu vou fazer isso, vou conseguir atender, eu vou fazer. Então eu me desdobrava, eu sempre me desdobro muito para atender o máximo de pessoas que eu consigo, entendeu? Lógico que no domicílio você não vai ter. Eu nunca fui daquela pessoa que vai querer atender, sei lá, quantas mil pessoas por dia. Não, para mim eu sou super tranquila. Se eu atendi lá os meus 5, os meus 7 pacientes do domicílio, eu tô felizona e eu vou me adaptando a isso. Eu gosto muito de ir na casa da pessoa, de entender o que está acontecendo com aquela pessoa, de poder ajudar ela. Voltou? Isso, então pronto. Então, nossa, até me perdi onde é que eu estava mesmo. Não, você falou que você gosta de ir na casa Eu das gosto pessoas muito, e principalmente isso, que você gosta de ter essa média também que faz. Acho que você tem que gosto. criar uma quantidade também que você hoje. Qual que é a tua métrica, né? No sentido de, pô, eu preciso atender tantas pessoas, mas eu também não posso comprometer a minha saúde mental e física. Então hoje Sim, você cria um limite. sim. Como diz a minha amiga Ju, ela fala que eu sou sem limites. Eu sou sem pedágios, entendeu? Eu só vou. Assim, além do home care, eu não sou 100% home care, eu trabalho na Davita, que era a antiga Portomed, É. que é aqui em São Paulo, né? Então lá é um outro esquema, lá os atendimentos são mais rapidinhos, lá quase nenhuma liberação eu faço, é bem pouco, assim, é bem pontual, os atendimentos são rápidos. Então eu tenho alguns dias lá na Davita e eu vou alternando com o home care. Vamos supor, hoje eu tô de home care tipo quinta, sábado e domingo, olha que delícia. Quinta, sábado e domingo e alguns dias na semana, por conta desse negócio da pandemia, né? Então eu acabei me organizando assim e lá na Davita voltou uns horários, eu acabei cobrindo também alguns horários e também às vezes vou atendendo no pós, né? Então, assim, eu não tenho é que agora na pandemia não tem uma métrica certa, sabe? E também eu nunca fui de ter uma métrica. Eu sempre fui. Eu tenho uma organização, Só vai. eu tenho uma organização minha. Eu não sou eu tô começando a planilhar minhas coisas agora. Eu não Então, planilhava nada. se eu Eu te tenho tudo perguntar, no meu Google Agenda. Se você falar Google Agenda, eu vou ter que parar aqui, abrir minha Google Agenda e fazer minha conta bonitinha, entendeu? Eu tenho tudo. Você me fala, você consegue me planilhar desde que você começou a atender? Consigo, tá tudo na minha no Google Agenda. mas, por exemplo, hoje Tá tudo na minha agenda. você não consegue quantificar até em questão de rentabilidade, o que é melhor para você? Ficar, tipo, por exemplo, no coworking ou fazer home care ou trabalhar
nesse lugar que você trabalha? Por exemplo, hoje a tua renda de home care, ela representa quanto Tá. aí? Hoje, olha, olha, eu fiquei besta porque eu planilhei meu ano todo agora, né? Eu tô conversando com a Jupiva, eu até vou tô conversando com ela, eu planilhei meu ano todo agora em 2 dias. Em 2 dias eu planilhei meu ano todo, de janeiro até agora. E eu me surpreendi. E eu me surpreendi porque mesmo com o pouco o pouco, entre aspas, né, que eu falo, né? De home care que eu vou, não é pouco, se você for ver. Os atendimentos que eu faço, eles bateram com o meu valor do lugar que eu trabalho. Eu vi isso, tipo, há 2 dias atrás. Tipo, 2 dias atrás que eu fiz a planilha. Eu fiquei em choque, porque eu não tinha acreditado nisso. E o que Eu você fiquei muito besta, preferiria? assim. Porque, por exemplo, imagina que você tem duas Eu acho, possibilidades. assim, eu achei muito interessante ver isso. Imagina que você tem duas possibilidades. Uma de trabalhar onde você trabalha de segunda a sexta, ou você ficar só de Uhum. home care, 4, 5 dias. O que você preferiria? Ganhando a mesma coisa. Nossa, é que eu sou muito do mundo, né? Então eu acho que eu continuaria home care. Eu acho que eu desde o começo, eu acho que é uma coisa minha, né? Eu desde mais nova, eu sempre fui da rua. Eu sempre ia pro balé, ia de balé, ia pro outro balé, ia dançar aqui, ia fazer aquilo lá. Sempre fui muito assim, né? Então, eu até fico pensando, será que eu ia conseguir ficar parada numa clínica? Eu fico me colocando isso, sabe? Mas você tem o... Mas Você... assim, se um dia der certo, eu mudo também, não tem problema. Mas hoje, acho que eu iria home care na paz. Ainda mais que eu consegui integrar, né? Agora que eu consigo colocar todo mundo num fluxo, Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul. Ou Zona Sul, tô voltando para pegar alguém da Zona Oeste para ir para Zona Norte, porque hoje eu moro na Zona Norte, né? Então hoje eu consigo fazer. No começo eu não fazia, não. No começo eu era kamikaze mesmo. Você Cara, uma vez eu atendi uma moça na Cidade Patriarca, depois eu fui para Perdizes, depois eu fui para Zona Norte. Meu marido cadê falou assim, mano, você tá louca, você tem que começar a fazer um fluxo de... Um fluxo de logística, né? Meu marido falou, um fluxo de logística. Aí eu falei, não, imagina, porque eu sempre colocava de um jeito, porque eu sempre saía muito com a minha mãe, então eu sou muito ligeira de caminho, né? Às vezes eu ponho o Waze, mas nem uso o Waze. Eu só ponho para ver se está transitando e pego minhas bibocas, entendeu? Então eu fui fazendo assim. Então, mas aí depois eu falei, não, realmente não vai rolar. Então vamos fazer uma logística melhor. Então hoje a minha logística é muito melhor do que no começo. Nossa, nem É que, muito melhor. o que a gente reclama de paciente, você não tem isso, porque você é a que tá, Não, é o alvo. Você é o alvo. Você é a não pessoa que pode reclamo. atrasar. As pessoas reclamam de você Eu não atrasando reclamo. ou não? Cara, e olha só, não, porque eu sempre chego. Não, eu sempre chego 15, 20 minutos antes. Eu sempre faço todo o meu percurso. Eu sempre marco para chegar antes que a pessoa. Às vezes a pessoa atrasa. Tipo, a gente ia conversar na terça-feira passada, só que choveu. O problema não foi eu chegar atrasado. O problema é as pessoas que não estavam conseguindo chegar. Mesmo a grande parte das pessoas aqui em São Paulo, pelo menos, tem algumas que já estão voltando em sistema de rodízio, né? Em alguns trabalhos. Híbrido, né? E o problema é assim, e o problema foi algumas pessoas chegarem com a chuva, entendeu? Sim. Aí eu tive que ir remanejando todo mundo. Graças, tipo assim, como todo mundo tava no negócio da chuva, então eu consegui remanejar todo mundo. E aí o nosso horário que a gente tinha marcado não rolou por conta desse remanejamento. Mas de atraso, assim, eu nem atraso porque eu já me planejo para chegar 15, 20 minutos antes. E se a Perfeito. pessoa está disponível, porque às vezes acontece isso, às vezes eu chego, só que a pessoa não está disponível. Aí eu fico esperando no carro, faço uma outra coisa. Que o meu carro, ele é cheio da vida, assim, é caderno de estudo, Então, Tem que quando eu tô otimizar, no carro né? parado, alguma coisa eu tô fazendo, entendeu? Vou otimizando dentro do carro. Você vê, né, hoje onde eu tô, eu tava dentro do carro, não funcionou o Wi-Fi e vim aqui para fora do lugar que eu tô. É. Então, Então, a vamos... gente vai otimizando sempre que dá.
Perfeito. Sim. E aí, como é que pintou na tua vida? Porque você já atendeu vários famosinhos também, né? Acho que essa questão do home care te facilita nesse sentido, ou não? Meu, cara, facilita, mas é engraçado, assim, se você for ver, eu também trabalhei muito com o Gilberto, que hoje atende, eu acho que é em Portugal, acho que ele tá. E foi engraçado, porque eu nem sabia que ele atendia uns famosinhos, né? E a primeira vez que eu atendi um famoso foi ainda numa clínica que eu alugava, entendeu? E eu levei maior susto, porque o cara deu o nome dele e eu não reconhecia o nome, nem sabia o nome dele, tipo, que é o Ceará, né? Eu nem conhecia, nem sabia que era Wellington o nome dele. Então, ele marcou como Wellington, ele me ligou, falou que o Gilberto atendia ele, se eu podia atender. Eu falei, lógico, não tem problema. Aí quando ele chegou, eu falei, nossa, é você? Tipo assim, eu levei um susto, né? E aí depois que ele viu que eu começava a trabalhar home care, para ele era muito melhor, né? Que eu fosse até a casa dele e do que ele também ia até lá, né? No local onde eu tava. E aí foi surgindo assim. E aí eu atendo essas pessoas, elas são muito fofas, assim, muito queridas. Um monte. E é engraçado, sempre quando o Ceará, principalmente sempre quando ele posta, ele é engraçadíssimo, porque as pessoas toda hora me mandam mensagem: ah, dá um beijo na filha dele, que eu gosto da filha dele, sou fã deles. Então, quando eu chego para atender, ele falou: olha, tudo isso daqui de gente mandou, aí pega o celular, tudo isso aqui de gente mandou te avisar que gosta de você, gosta da sua filha e tudo mais. Aqui, ó. Um monte de gente, um monte de gente. Mandaram É muito beijos. legal. Mandaram beijos. Um monte de gente quer saber mais sobre a quiropraxia, aí é o momento que já cata, já explico, já falo sobre a quiro, sobre a formação, sobre a faculdade. Um monte de gente pede indicação, mas um monte de gente pede indicação. Aí eu vou lá, já ver quem são os quiros que estão no site da BQ, vou ver, e pego, e mando, e encaminho. Meu, cara, é muito legal, assim, essa parte, sabe, de atender eles, assim, quando essa visibilidade, poder explicar para essas pessoas que me viram ali o que é quiropraxia, o que ele está fazendo, por que eu estou fazendo esse trabalho com ele, enfim, é muito legal. É muito E bacana. hoje, as suas cobranças, os seus valores são muito distintos, e como é que você monta um cuidado para um cara de home care? Tá, basicamente assim, eu não sou... Eu brinco que eu estou aprendendo a vender, né, gente? Porque eu sou péssima vendedora. Eu sou péssima, eu não sou daquela pessoa de muitos pacotes, de pacotes anuais, pacotes para a vida. Eu sou muito sincera. Eu brinco que eu sou sincerona. Eu sou sincera ao máximo com o meu cliente. Assim, eu capto, explico, sento o que ele tem que fazer. Mas eu explico tudo o que ele tem que fazer e indico o que é o melhor para ele, qual que é o cuidado que eu indico para ele. Só quem vai querer fazer isso, quem vai ter esse poder de fazer ou não, não sou eu, né? É ele. É ele que vai ter que fazer essa escolha. Então, por mais que eu explique tudo, tem muita gente, não sei para você, né? Mas tem muita gente que vem para mim muito travado. A pessoa espera travar para me chamar. Aí eu vou lá, como boa sincera, vou lá e, lógico, dou uma cutucada e vou explicar para a pessoa. Então, hoje, eu consigo ter um público de home care que começa a entender esse cuidado da quiro, mas que é um trabalho ali de você querer pegar a pessoa, entendeu? Eu não sou daquela quiro que vou ficar mandando mensagem para a pessoa, e aí, vamos passar a semana? Não sou. A pessoa tem que entender, ela tem que fazer a mudança, ela tem que entender a mudança que ela quer para ela. Então, o meu trabalho com as pessoas é justamente isso, de eu fazer ela entender, dela virar a chavinha do que ela tem que ir melhorando para a vida dela. Mas principalmente no sentido É um trabalho mais de... lento, né? Mas vai. É o que eu ia falar, tipo, o que você gostaria, né? Não o que rola. O que a Thaís gostaria? Você gostaria de ver essas pessoas semanalmente, quinzenalmente, mensalmente? Uma série, qualquer série, cara, qualquer série.
eu gosto muito do trabalho, eu acredito muito nesse trabalho preventivo da Quiro, né? A Quiro é maravilhosa para tudo, né? Se a pessoa está em crise, se a pessoa não está em crise, para manter. A gente sabe os potenciais, assim, dos efeitos da Quiro em si. E, assim, os meus pacientes, quando fazem certinho, eu indico, eu vejo eles mensalmente. A minha prevenção com eles é mensalmente. Depois, assim, se ele no meio desse mês quer fazer uma massagem, quer fazer uma acupuntura, quer fazer sei lá o quê, eu falo para ele, eu espero que você vá e faça, porque hoje em dia a gente tem tantas terapias e, assim, o nosso corpo, cada um responde de um jeito, né? É o que eu falo para as pessoas. Muita gente me pergunta assim, mas vai melhorar na primeira sessão? Né? Essa é uma pergunta que o pessoal sempre me fala, vai melhorar na primeira sessão? Aí eu explico para a pessoa, bom, explico todos os porquês, né? Olha, explico o potencial daquilo, converso com ela, mas assim, eu vou fazer o meu melhor para melhorar na primeira sessão, mas melhorar, a pessoa tem que entender que melhorar é um negócio muito grande, né? Envolve um outro aspecto, um outro âmbito, que aí quando eu cato lá e converso com ela, ela, tipo, parece que você acende uma luzinha, assim, sabe? Você levou Nossa, tanto tempo realmente para eu tenho que ferrar, né? pensar nisso. Justamente. Eu brinco com eles, assim, a gente tá na barriga da mãe com um boleto zerado. Na barriga da mãe. Dependendo do que essa mãe fez, não fez, nasceu. Aí você nasceu, você caiu, você teve acidente, não teve acidente, você se alimentou, não alimentou bem, fez atividade física, não fez, caiu, tombou. Você vai juntando esse boleto aí. E aí, quando dá ruim, é o sinal do seu boleto que Chega. já Um tá dia a acumulando conta faz chega. tempo. Justamente, a conta chega, é o que eu falo para eles. E aí, você fazer um acordo com esse boleto da vida não é igual você fazer um acordo no banco. É diferente. Você não tem como E, voltar atrás. Tem que começar a modificar aos poucos agora, né? e você tem um trabalho que demanda muito tempo, muita logística em cima disso. Provavelmente você deve pegar muita bucha, Uh, muita gente travada, e isso acaba refletindo no teu valor de consulta ou não? sim, Ou total, total. Ó, te conto assim, viu? Que depois que eu planilhei todas as coisas, assim, eu confesso que desde o começo, em achar um valor de consulta foi muito complicado. Foi muito complicado, imagino. assim, sabe? A- Até hoje em dia eu falo que eu considero o meu valor de consulta a domicílio baixo em relação ao que eu deveria cobrar. Por conta de transporte, por conta de, se eu estivesse num lugar, eu poderia estar atendendo, sei lá, de 4 pessoas a mais, enfim. Por conta do tempo que eu levo de transporte, né? O tempo que eu vou até a outra pessoa Sim, e que eu tenho que sair de uma pessoa e ir para outra, entendeu? Tanto é que hoje eu respondi mesmo hoje teve um moço que passou muito tempo comigo e aí pediu uma consulta a domicílio. Ele falou: "Nossa, mas é tudo isso?" Aí eu expliquei para ele, eu falei: "Olha, acho que essa pergunta, eu acho que essa sua exclamação não foi muito bem colocada. Vamos lá. Eu vou até você e nesse período de eu ir até você, eu poderia estar atendendo tantas pessoas. Se você fazer a conta de tantas pessoas que eu não estou atendendo para te atender, você vai ver que meu valor está muito baixo em relação ao valor que eu cobro, por exemplo, se a pessoa vai até mim no coworking que eu atendo, entendeu? claro. Então, E você ontem eu tava. oferece para a pessoa? Você fala assim, ó, tá bom. Existe uma variedade de Sim, preço? assim, eu no domicílio, hoje, pela pandemia, eu tô mantendo um valor lá. Com a mudança de ano, o período que eu ia aumentar, né, fazer aquele aumento do valor, eu não pude fazer porque pandemia, não tinha nem como fazer, né? Então eu mantive. E com relação a pacotes, assim, foi isso que você quis dizer? Não sei Não, se eu no entendi a pergunta sentido, direito. por exemplo, o cara ele entra em contato com você. Aí ele, por exemplo, esse cara falou, pô, mas tudo isso? Fala assim, tá bom, eu trabalho num coworking e eu cobro mais Eu falo barato lá. assim, justamente eu mando para ele. Aí eu explico tudo isso para ele e na sequência já mandei os valores do coworking. Aí quando ele vê os valores, aí realmente ele falou, realmente o seu valor do domicílio não está caro, entendeu? Sim.
Porque é próximo. Porque é próximo, justamente. Principalmente quando você fecha o pacote, entendeu? Porque tem Sim. muita gente, assim, que às vezes me pede domicílio, eu vou lá e atendo uma vez só. Eu tento fazer com a pessoa assim, ó, eu tenho um valor de consulta a domicílio que é X. Você quer me chamar aqui só quando eu travo? O valor é X. Ou tem um valor de, eu tenho um pacote de 4 e 6 consultas, entendeu? Vai de acordo Sim. com o que cada um quer. De acordo com o que cada um quer e cada um pode, né? Porque todo mundo sabe aonde seu calo aperta e o que pode fazer ou não. Sim. Então, cada um sabe como vai fazer. Então, eu vou sempre respeitando também como é que esse meu paciente pode fazer ou não pode fazer, como é que ele pode fazer agora, entendeu? Eu E sempre vou como é sempre que... respeitando isso. Aí uma pergunta no sentido assim, imagina que você tá pegando uma bucha, que você foi até a casa dele. Gente, Uhum. aí vamos falar com os ouvintes. Quiropraxia é sensacional, mas a gente também não pode ser hipócrita de achar que as pessoas... que é que nem vídeo de Facebook, né? Do cara chegar torto, deitar na maca e levantar dando pirueta. Então, assim, todo mundo já passou por Não isso. é, Do cara levantar da tua maca, ou igual, ou pior, ou total. melhor. Então, assim, Eu tive só que você é home care. Então, você tá na casa do cara, você cobrou já uma grana um pouco a mais. E o cara que levanta e fala assim, nossa, eu não senti nada. Como é que você lida com isso? Que daí é mais treta, né? Você precisa ter mais ó, recurso para poder vou te falar, deixar... vou te falar mais ainda. Teve um que foi a maior bucha que eu peguei de vida, assim, de atendimento. Eu cheguei na casa do cara, o cara estava literalmente D4. A porta já estava aberta, o cara já estava D4, eu não sabia nem como eu ia colocar ele na maca, porque ele estava extremamente Faz travado. uma manifeste. Ele travou, me chamou, ele era o último do dia. Cara, foi assim, teve um foi complicado, porque eu não conseguia fazer ele deitar na maca. Então, lá no chão eu consegui fazer ele sentar. Eu fiz uns procedimentos que eles falam no CT de procedimentos de socorro, né, para ajudar a dar um espaço lá no disco. Então, eu fiquei, ali com esse cara eu demorei, cara, acho que eu fiquei umas 2 horas lá com ele. Porque eu fiquei meia hora, 40 minutos para conseguir sentar ele. E, graças a Deus, ele foi meu último do dia esse dia. E aí eu mexi, tinha bloco, tinha isso, fiz aquilo lá, mas o cara não, ele falou, mas eu continuo com dor. Nossa, é puxado, porque você tem que explicar tudo aquilo. E assim, é um cara que eu teria que ver ele todo dia. Sim. Entendeu? É um cara que eu teria que vê-lo todo dia. E vamos lá, a gente está em. Você é de Jundiaí, não é, Chico? Só. Assim, eu não sei como é a cidade que você tá, mas assim, tipo, São Paulo, você sabe como é. A galera é Sim. insana, é louca. Qual a chance de eu conseguir ver o cara todo dia? Qual a A chance sua do cara logística querer me devia ser pagar o muito meu boa. valor? Justamente. Qual a chance de eu ver o cara todo dia? Qual a chance do cara me pagar minha consulta todo dia para eu tirar ele de uma crise? Sim. Enquanto ele podia ir, que é no Uma. caso, né? Foi para um pronto-socorro, toma uma bomba de medicação que vai tirar a dor dele na hora ali. Que foi o que eu falei para ele, ó. Basicamente assim, você vai ir para o hospital, você vai tomar uma bomba de medicação para ficar melhor, mas a gente tem que manter um acompanhamento. Por conta disso, disso e disso, o cara também todo errado, todo. Acabou que Até porque tem que realmente fazer uma... o cara. Falei que você tem que fazer uma baita de uma triagem com esses casos, né? Para você poder entender se vale a pena você ir, né? Justamente. E eu não tenho como saber. Quando eu vou chegar lá é que eu vou ver. É. Às vezes o E tem pessoal... vários casos, teve casos de chegar senhorinha, nossa, É porque o com que tudo. acontece muito Já aconteceu de tudo, de tudo, de tudo. comigo em consultório, a galera, tipo, sempre tem ligação de falar, ó, vocês atendem a domicílio? Não, não atendo. Ah, porque ele está muito travado. Aí eu sigo Uhum. as sábias palavras de Fernando Azevedo. Fala, meu querido, você consegue deitar e levantar da maca?
Não consigo. Então é PS. Justamente, eu total. pus isso para mim. Não, com certeza, com certeza. Quando eu cheguei na casa do cara, ele tinha me falado que ele tinha travado. Eu falei, ok, mas você travou, você consegue andar normalmente, fazer tudo? Ele falou, sim, consigo. Eu falei, então tá bom. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, mas você não conseguia andar? Eu falei que eu fui piorando. Eu falei, mas essa parte também você podia ter me avisado. Então, é aquela coisa, né? Eu fiz o meu melhor, fiz o que eu me propus a fazer para ajudar ele e mandei pro PS. É bem isso mesmo, não tem o que fazer, né? Teve uma vez um paciente, foi muito engraçado também. Ele levou o pai dele e o pai dele estava deitado no carro, estava deitado no banco assim, aí subiu a escada, entrou na maca, eu falei, olha, não dá para atender ele. Você leva ele para um pronto-socorro e vai ver o que tá, porque assim, não tem como. Eu fiz um ativador bem toque-toque, bem rapidinho, chequei o mínimo que eu podia checar e ele foi pro pronto-socorro. E aí descobriu que tinha umas coisas erradas, tinha tipo... Sabe quando... O Eu buraco era mais não sei embaixo. você, mas acho que todo mundo deve ter um sentido. Tem um sentido assim, não toca nessa pessoa? Sim, Não toca nessa pessoa? total. Eu sempre respeito. E toda vez deu algum BO. Esse cara, por exemplo, ele tava já com uma metástase, um câncer lascado, já tava em metástase, ele chegou a morrer tempos depois, assim, sabe? Então existe umas coisas assim também que não tem como a gente ajudar, né? Sim. Não tem o que fazer. Bom, que doideira. Eu acho que eu conheço poucas pessoas que estão nessa vibe. Mas é uma vibe legal, cara, porque todo mundo, uma hora ou outra, já passou por isso, né? Geralmente ali no começo, né? Onde você compra a tua primeira maca, né? E vai atender na casa das pessoas. Mas querendo ou não, é Cara, eu algo. ia com a Tule. Nossa. No começo eu ia com a Tule, eu desmontava a Tule lá metade, metade, e ia carregando a Tule metade, metade. Bom, você já era uma privilegiada de ter uma Tule, né? Vamos começar por aí. Justamente. Fio, você nem sabe como é que veio essa Tule. Eu nem reclamaria, porque se você está atendendo com uma Tule, já. É que são 45 quilos, né, meu bem? 45 quilos no lombo, quando você não tem escada, quando você não tem carrinho. Então, era 45 quilos na lomba para você levar, entendeu? Meu, você tem que comprar um mini ônibus, sabe essas coisas que eles fazem de consultório de dentista? Não, cara, mas você sabe que essa é uma ideia minha, né? Eu morro de vontade de fazer isso. Lembra quando Faz! começou a época do... Como é que fala? Eu tenho muita vontade de fazer. Eu tô vendo isso faz tempo. Não tinha um negócio muito de... Começou os truck, food truck, né? Isso, faz um Kiro Eu quero Trucker. fazer o Kiro Truck. Eu sempre quis fazer o Kiro Truck. Uma vez eu tava na Vila Olímpia de carro e aí passou tipo uma caminhonetezinha, acho que era, uma caminhonetezinha, eu lembro até hoje, que lá na Vila Olímpia é muito louco, né? Tem de tudo. E aí passou a caminhonetezinha e tinha como se fosse um coworking dentro, fazendo uma propaganda de um coworking. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu vou com o meu caminhãozinho, ou sei lá, um carro arrumadinho com a minha maca dentro, e a pessoa desce e eu atendo ela lá dentro, não preciso nem subir na Isso! casa dela. Olha que sensacional. Nossa, é Eu achei sensacional. fantástico. Nossa, essa é uma vontade sempre minha. Meu marido fala, meu, hora que você vai bombar. Eu falo, Mas gente, totalmente, porque eu sempre tive muita vontade de fazer isso. É muitos bota um. orçamentos, né? É muitos orçamentos, é toda uma É... dinâmica, uma didática, mas é um negócio que eu sempre tive muita vontade de fazer. Ainda vou fazer isso, sim, viu? Não, mas põe Eu acho meta. fantástico, eu acho ela muito fantástico. Orça, põe Sim, meta, sim, sim. separa, porque eu quero ver isso acontecer. Isso era um sonho do meu pai, sabia? Sim, Quando eu estava me gente, formando, ele sempre você falava isso para jura? mim. É, porque tinha uma vizinha lá do condomínio dele que fazia isso com um consultório de dentista. Ela comprou um ônibus escolar, Olha, ela comprou, modificou ele inteiro e criou um consultório com ar-condicionado, com tudo, assim, ó. Consultório ferrado. E ele falava, você tem que fazer isso com quilos. Tem que fazer. Eu falei, mas pai, nossa, primeiro que eu não quero dirigir caminhão. Porque você vai ter um trampo de achar vaga, né? Quero ver se achar vaga para um negócio desse. sim, sim.
eu pensava muito nisso, e aí a minha cabeça era assim, caminhão não dá para ser, ônibus não dá para ser por conta de vaga. Tem que ser Muitas vezes van. onde eu vou, você para, não vai ter lugar para eu parar. Tem que ter tipo uma van, um negócio menor para ser um pouco menos pior de vaga, né? Ou até, vamos supor, se eu vou no prédio de uma pessoa e tem vaga de visitante, alguma coisa que caiba na vaga de visitante. E ó, E aí o Kiro Truck já vai para o espaço. não, eu vou te dar uma ideia, mas eu vou te dar essa ideia em off, para ninguém roubar, tá? Aí você... Tá, lógico. É Mas lógico. tinha essa vontade sim, viu? Nem que eu Show, olha fizesse que um massa. ônibus truck, assim, um Kiro Truck de Kiro para ajudar o povo, entendeu? Para ir dar umas ajuda no povo, vou, não tem problema nenhum. Mas, E cara, você, é um negócio porque que eu sempre assim, quis fazer. e a sua saúde corporal em cima de tudo isso, de ficar carregando maca, de montando maca, de não sei o quê, é meio do mal, né? Gente, Você pensa nisso? Então, assim, modéstia à parte, graças a Deus, eu sempre tive uma postura muito boa, né? Uhum. Tanto é que eu brinco, né? Esses dias, às vezes, eu mandei mensagem para um Kiro, que ele postou um negócio de uma postura. E eu falei, como é que você tá nessa postura, criatura? Você fala para os outros ficarem mal postura e tá assim? Ele falou, tá, só você que tem uma postura impecável. Eu falei, mas pelo amor de Deus, né? Então, eu faço minha atividade física, né? Eu faço minhas atividades físicas e eu tenho meus dias que eu faço bonitinho. E eu também tenho coisa para ajudar, né? A minha maca, no começo, eu carregava ela no lombo, assim, nos braços, na força. Hoje já tem um carrinho. Vamos supor, eu vou num prédio, tem 10 torres. Provavelmente a torre que eu vou atender é a 10ª. Então eu já tenho um carrinho que eu levo a Lady minha Murphy, maca. ela atua. Lady Murphy, então eu já tenho um carrinho que eu levo a minha maca, tudo bonitinho. Então hoje já tá muito lindo, assim. Também tranquilo. A maca que eu carrego hoje tem 20 ou 22 quilos. É Essas bem mais leve pouquinhas. do que 45 que eu carregava antes, né? É o quê? Uma Evotil, uma Tecmac? O que é? Esportiva? Não, é uma esportiva daquela. Não é Tecmac, não é Ivoti, porque eu não achava elas tão resistentes, entendeu? Eu já Ah, tinha experimentado. Não, acho que é Max a minha. A da Ivoti eu não achei tão resistente, a minha acho que é Max. Max é isso? Max alguma coisa? Max Macas? Essa maca eu achei ela mais resistente. tá. Então, acho que é Max. Acho que é Max. Eu tenho Não é uma Tex Max. Max, não sei se é Tex Só, Max, só, enfim. só que Eu ela acho não ela tem mais drop, né? resistente e ela é mais leve para eu levar. Só que ela não tem Não, drop. não tem drop. Mas aí eu tenho um O drop da drop é a Ivoti. parte. Boa, O boa. Eu drop é a tenho, parte, sabia? que é como eu vou de carrinho, né? E aí pesa tudo menos. Eu tenho um drop desde de estudante. Eu tenho drop lombar e tenho um drop, uma cabeceira de Ah, drop também. eu tenho drop lombar. Mas tá parado Eu aqui. não lembro quem me deu, mas alguém me deu um drop lombar que tava parado, aí acabou me dando. Eu falei, eu quero sim. Eu quero sim, porque Ó, justamente no domicílio me ajuda muito. lógico, lógico. Tô pensando nos BO. Tem uns BO que vem, aí a gente vai no drop mesmo. É No lógico, drop, no lógico. ativador, a gente dá um jeito. Bom, tá. Quero dois recados que você possa dar. Se você quiser também, se tiver algum recado para isso, mas principalmente para os estudantes que estão saindo aí da faculdade, né? Até, cara, eu acho que a primeira opção das pessoas é home care, então às vezes o recado pode ser em cima nesse sentido. E depois um recado para os quiros formados. Se você tem algum recado para eles, pode dar, tá? O microfone aberto para você. Ah, Uma que bronca, sei ótimo. lá. Uma bronca eu vou dar em todos pelas posturas que eu vejo, todo mundo que eu vejo, viu? Tem um pessoal que eu vejo ajustando que só Cristo no Pai, por isso que vai travar. Então, gente, melhora essas posturas. Para quem se formou na época que eu formei, que teve aula com o doutor Eduardo Bracher, que viu Camila, que viu Ana, que viu todo mundo arrumando as posturas. Fernando arruma postura também, tive pouca aula com o Fê, o Jorge. A gente arruma essas posturas, gente. Pelo amor de Deus.
Vamos se preservar. Brincadeira. Mas, assim, no geral, eu vejo... sobre o home care, é possível fazer... É possível fazer só home care? É possível. Só que, assim, você também tem que ir dando uma... Talvez, assim, Chico, se eu trabalhar pouco mais nesse negócio de internet aí, talvez eu consiga até mais manter esse meu home care, né? Porque o meu home care é muita indicação, é muita indicação. Se eu te falar hoje em dia, os meus pacientes, quantos vêm de internet, quantos vêm de indicação nesses meus 7 anos, hoje, nesses meus 7 anos, eu posso te falar que 90% é indicação. Dos meus pacientes são 90% indicação. Da internet, assim, site ABQ, Instagram, dá para contar nos dedos, assim, dá para contar quantos vieram assim, sabe? A maioria foi tudo indicação. Ah, vem indicação de um quiro, vem indicação de um paciente. Então, funciona? Funciona. Demorei mais? Demorei. Demorei Ossos do... mais, assim, talvez eu vejo pessoas que já se foram. Eu estudo ofício, filho, cada um com seus problemas, entendeu? Cada um com seus BO. Se eu escolher assim, eu aguento meus BO e vou assim, entendeu? Hoje, talvez, é o que eu falo, né? Estou estudando esse negócio aí de internet, de Instagram, de YouTube, vendo quais são umas possibilidades legais para mim, para me divulgar um pouco mais, né? E estou correndo atrás. Mas funciona? Funciona. Funciona, demora um pouco mais. Não sei se funcionaria, talvez, você ir home care e fazer só o ajuste em si. Não sei se funcionaria, nunca tentei. Tem que ser uma educação, né, Nunca na tentei real. também. Deve até dar. Tem que ser uma educação. Deve até dar. Não, não, não sei porque realmente nunca tive essa opção, assim, de só o ajuste em si. No coworking lá que eu trabalho, sim. Mas no home care, não. Não, não, não fiz essa pegada ainda, não. Ou Mas as é pessoas iam possível, se sim. desapontar muito. Não sei, né? Porque é aquela coisa, né? As pessoas elas veem muita coisa, mas na hora de realidade é outra, né? Às vezes eu tenho muita gente que fala, mas você não vai fazer isso que eu vi no vídeo? Eu falo, não, vou fazer o que eu preciso fazer para você. Para você eu preciso isso. No vídeo ele usou aquilo lá para aquela tal pessoa, porque aquela tal pessoa precisa daquilo. Mas você não precisa daquilo. Pelo menos hoje você não precisa. Se um dia você vai precisar, eu já não sei. É que as pessoas Mas não fazem uma talvez relação, né? Tipo, precise. você faz isso no hospital também? Nossa, eu vi aquela pessoa tomando bezetacil. Deixa eu tomar também? Pô, ninguém faz isso, né? É que... Justamente. Ninguém faz isso. Então eu dou umas pegadas assim também neles. Mas funciona, gente, assim, você como Quiro, no começo, o pessoal fala, pra mim foi complicado no começo. Tipo, tem gente que não foi ótimo, maravilha também. Mas para mim foi Que mais bom. puxado, foi mais complicado nessa do pessoal te conhecer, de saber quem você é, de como você trabalha. O lance do CrossFit também me ajudou muito, né? No começo também, que eu não falei, né? Olha como eu sou doida. Eu trabalhei também no CrossFit, ainda trabalho, né? Vou em 2 boxes, então o pessoal já me conhece de lá, então, mas tudo indicação. O pessoal me conheceu lá e depois tudo vai me indicando. Mudou Uhum. de box de CrossFit, me indicou do outro pessoal de lá. Então, foi tudo indicando. Eu acho que, assim, apesar de você fazer o seu networking, fazer sua propaganda, você se vender, o lance mesmo é você lá na hora, entendeu? Como você está pondo a mão ali. É o seu trabalho Sim. ali que vai te vender. Por mais que você se venda muito bem na internet, se você não Souber foca toda a sua fazer, energia ali no seu melhor, não souber fazer, não vai dar certo. Então, pensa, assim, o foco muito é aquilo ali. E, ó, meu, nossa, mas é falando, Thaís. Não, não é babaquice, porque eu peguei, às vezes, muitos pacientes que passaram com outros profissionais e falaram assim, eu gosto do jeito que você fala comigo, eu gosto do jeito que você me dá atenção, eu gosto do jeito que você faz isso, isso e isso. Então, isso é uma coisa que as pessoas levam muito e elas passam, elas repassam, elas indicam mesmo, elas falam que gostam, falam que não gostam. É engraçado, mas, cara, isso é muito verdade. Não é simplesmente só você tá ali
e fazer. Não, é você entender. Acho que quanto mais você entende, você entra naquele problema da pessoa, melhor você consegue resolver o problema dela, sabe? Perfeito. Concordo, 100%. Minha flor, A pessoa brigadíssimo. não pode desistir, Não, tem que continuar. 100%. Minha flor, obrigado por... Pô, se a gente não fizesse Imagina, desse jeito, obrigada a não ia rolar, você. né? Se a gente não parasse no Eu meio... falei, mas se não fosse só eu, né, gente? Só eu que fiz um negócio desse. Eu falando com você, eu vendo aqui o pancadão aqui na frente, a menina descendo de skate, os outros me olhando aqui. Quem é essa louca que tá sentadinha aqui, apoiada na parede, segurando o celular, falando o quê? Falando sozinha no... Eu falo, ai, meu pai, a vergonha aqui. É que eu sou desbocada mesmo, vou lá fazer o meu Ninguém paga teus podcast com o Chico boletos. em qualquer lugar. Não, ninguém paga meus boletos. Se pagasse, meu bem, eu tava feliz. Ninguém paga. É Eu só ia eu até mesmo. deixar falar. Eu ia até deixar falar da minha vida, se alguém pagasse meus boletos. Ah, lógico, facilmente. Estou aqui, ó, Bom, bonitinha. eu vou me despedir da audiência e aí eu vou te dar minha dica. Vou te dar minha dica em off. Ah, dá sim, que eu já estou aqui aguardando. Então, ó, você que escutou até agora, desculpa aí pelos percalços, mas tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Então, aceita que dói Tinha. menos. Comigo tinha que ser assim, tudo bem, não tem problema. Então, curte, comenta, faz tudo o que você tem para Se fazer quiser, aí. outro dia a gente faz um outro também, não tem problema. Minha flor, as portas estão 100% abertas e escancaradas para quando você quiser voltar e a gente vai fazer outros papos. Não se preocupa, não. Um beijo para vocês. Ah, tá bom, queridão.